Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a situação do ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que ontem esteve no Congresso para esclarecimento sobre os vazamentos de conversas pelo Intercept Brasil. Eu converso com o Flávio Bastos, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e Gustavo Badaró, professor de Direito Processual Penal da USP. Boa noite aos dois. Boa noite, Denise, como vai? Boa noite aos telespectadores. Bom, nós estamos num processo aí de averiguação. O ministro Sérgio Moro já esteve, ele na próxima semana vai conversar com os deputados também. Intercept continua ameaçando com a possibilidade de mais vazamentos, aquela estratégia de conta-gotas que a gente não consegue entender bem o porquê disso. Mas falando primeiro com o professor Flávio, como é que o senhor avalia essa situação do juiz Sérgio Moro, hoje ministro? Cria uma vulnerabilidade maior? Me parece que sim, é uma situação delicada, muito embora ele esteja atuando de uma forma a minimizar os impactos dos vazamentos. Se é que foi vazamento, ou eu prefiro entender que a imprensa noticiou isso. Agora, note-se que já havia antes um debate político sobre uma suposta parcialidade. O surgimento dessas mensagens, de certa maneira, confirmam aquele argumento político. Então, são duas questões diferentes. Primeiro, verificar a autenticidade dessas mensagens. Segundo, investigar de que modo essas mensagens vieram a público. Não pelo exercício da imprensa, né, que exerceu o seu direito livre constitucional, mas como isso foi sair de um grupo ali de procuradores e juízes. Mas a situação é delicada porque, em princípio, para colocar aqui um debate, ela enfraquece realmente todo aquele processo em relação a alguns réus diante da desconsideração ao princípio da imparcialidade do juiz. E professor Gustavo, a gente pode ter irregularidades em vários aspectos. Primeiro, a ilegalidade do próprio vazamento, a forma como foram obtidas as gravações. Depois, o procedimento do então juiz conversando com os procuradores, a forma como eles tratavam o processo. E aí o encaminhamento agora, a possibilidade dele vir ser ministro do Supremo, todo o envolvimento que ele teria nesse caso, né? Do ponto de vista legal, pegando esses aspectos, como é que o senhor vê a situação? Bem, Denise, eu acho que com relação à gravação e à invasão dos aparelhos de telefone celular do ex-juiz, hoje ministro, Sérgio Moro, e dos procuradores, há dois lados. Há um lado que esse ato em si é um ato criminoso, claramente criminoso. Quem invadiu os telefones praticou um crime de violação desses dados que eles tinham armazenados nos seus aparelhos. O outro lado é o que o conteúdo dessas mensagens revela. O conteúdo dessas mensagens, sempre partindo da premissa que venham a ser confirmados, que eles sejam autênticos, eles vão ser utilizados do ponto de vista jurídico pelos réus da Operação Lava Jato ou por alguns dos réus para tentar reforçar o argumento de perda de imparcialidade do juiz Sérgio Moro. É importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal está para julgar nessa próxima semana, ou continuar o julgamento, um habeas corpus do ex-presidente Lula, em que ele já questionava a imparcialidade do juiz Sérgio Moro enquanto condutor do processo, por ter aceito o convite para ser ministro da Justiça. E agora a isso se somam esses elementos. Eu acho difícil que com esta contestação da autenticidade desses diálogos, que isso sirva por si só para que o Supremo possa reconhecer a parcialidade do juiz Sérgio Moro. Mas se eventualmente for feita uma perícia, esses elementos forem entregues às autoridades e se constatar a autenticidade, na minha visão, o conteúdo das mensagens, e pelo menos de algumas delas, ultrapassa o limite do que seria uma conversa normal entre juízes, procuradores ou advogados. Muito tem se dito que isso é normal, essas conversas. Eu ia colocar exatamente isso, porque vários advogados dizem que é normal, inclusive muitas vezes o advogado do réu liga para o juiz para conversar. Isso acontece de fato? Olha, eu posso dizer, eu tenho mais de 20 anos de experiência na advocacia criminal, eu vejo isso como algo muito mais raro do que o que tem se dito. Eventualmente sim, para saber se um juiz vai estar tal dia, quando você tem uma medida de urgência para ir despachar, mas antecipar ou conversar sobre conteúdos de decisões
ou passar informações sobre fontes de prova, como há uma mensagem em que o juiz Sérgio Moro, se forem confirmadas, sempre fazendo essa ressalva, passaria ao procurador Deltan Dallagnol uma fonte que seria uma testemunha. Depois o Deltan diz que a testemunha se recusou a falar, ele fala, então eu vou intimá-la, nem que seja dizendo que foi uma informação anônima, e o juiz teria dito, então formalize isso. Esse tipo de conversa não me parece normal. Aliás, basta constatar que vários juízes e procuradores estão dizendo que isso é normal, mas até agora não veio um a público mostrando os seus celulares, dizendo, olha como é normal, olha que tipo de conversa que eu também tenho com outros juízes ou promotores. Agora fica uma investigação meio complicada, porque ele é ministro da Justiça, né, e da Segurança. Então, qualquer investigação que se tem, inclusive em relação às provas, estaria subordinada a ele. Isso já foi levantado. Alguns disseram que a Polícia Federal, por por responder a ele, não é? Deveria de alguma forma receber uma garantia de uma investigação livre e isenta. Não é? Mas só retomando um pouco esse ponto que o professor Gustavo colocou com brilhantismo, é bom lembrarmos aqui que o contato entre juízes e advogados e promotores, especialmente da esfera penal, ele é comum no dia a dia no sentido de um despacho, de uma argumentação, mas realmente as mensagens, se considerarmos aqui a sua veracidade, ultrapassam este limite de modo claro. Além do exemplo que o professor Gustavo lembrou, eu quero aqui lembrar também a questão da Odebrecht, quando se diz escolha 30% ou denuncie 30%. Isso jamais pode ser feito por um magistrado. Agora se mexe com uma questão muito delicada que divide as opiniões, porque Sérgio Moro aí virou o representante do combate à corrupção no Brasil, e nós vimos o alcance da corrupção que nós tivemos, as várias delações que incluíram outros políticos, o processo foi muito além, a gente não sabe sequer se originalmente a Lava Jato contava com isso. Então ele tem esse papel na sociedade, inclusive o presidente Bolsonaro ressaltou muito isso, né, que ele foi um herói nesse processo todo. E aí, de repente, ele estaria sujeito a um julgamento, né, e divide a opinião pública, e a gente viu essa mesma divisão e até uso político quando ele estava respondendo às perguntas dos senadores. Isso deve acontecer também com os deputados. Então, tem uma questão política até na avaliação agora. Sem dúvida há uma contaminação, como vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos, há uma contaminação política de um debate que antes era jurídico e vice-versa. E isto não me parece muito saudável. Então, a lisura do procedimento penal, ela é absolutamente sagrada para o Estado de Direito e para o Estado democrático. Quando se tem uma suposta, não estou dizendo que é o caso, mas uma suposição, temos aqui, de que interesses políticos teriam cooptado o procedimento, é algo a se pensar muito sério, muito grave, a se considerar essa veracidade, reitero, e que não pode acontecer no regime democrático. Isso desculpa. Pode prosseguir. Isso tem levado a uma certa confusão que, dentro dessa polarização e dessa intercomunicação entre o universo jurídico e político, que parece que quem defende juridicamente que o ex-juiz Sérgio Moro atuou de forma parcial, isso significaria que você é contra o combate à corrupção ou que você é a favor do Lula ou de um Lula livre, e vice-versa. Ou seja, e que quem defende o Sérgio Moro, na verdade, está defendendo o legado da Lava Jato, está defendendo o combate à corrupção ou está defendendo uma pauta bolsonarista. Defender que, do ponto de vista jurídico, possa ter havido um excesso, não significa necessariamente que você está defendendo a inocência dessas pessoas que podem ter as suas condenações anuladas. Simplesmente que elas têm direito, como foi dito pelo Flávio, a um processo justo, a um devido processo. E se esse processo que levou à condenação delas não é justo, elas têm direito de serem processadas por um juiz imparcial. Se num processo imparcial serão absolvidas ou condenadas, é uma outra questão. Mas afirmar que pode ter havido uma imparcialidade comprometida, se essas mensagens são verdadeiras, não quer dizer tomar uma posição pró ou contra a inocência ou culpa de qualquer dos acusados. Quando a gente faz uma crítica de economia, a avaliação também é muito parecida. Se você fala contra, é como você está contra toda uma proposta de reorganização. Postura partidária, né? É uma postura partidária e não técnica em relação à economia. Agora, eu queria saber do ponto de vista jurídico e para se apurar a verdade, qual seria o encaminhamento hoje para se chegar a uma conclusão dos dois lados? Porque de um lado teve a questão do vazamento ilegal das informações e de outro questionamento da posição do ministro Sérgio Moro.
Como devem ir as investigações desse processo? O Brasil possui, até por previsão constitucional, autoridades competentes para isso. Então, temos a Polícia Federal, que deve investigar tanto especialmente a questão dos vazamentos. Note bem, nós ainda não temos essa certeza se, por exemplo, pode ter sido um servidor que também, ou alguém... Mas a Justiça pode pedir material? Pode. Já foi solicitado, não requisitado. Então, esta investigação deve seguir numa via. E em relação à verificação da autenticidade dessas mensagens, isso será debatido certamente no Supremo Tribunal Federal, e que poderá, inclusive, solicitar perícia para verificar tal autenticidade. Então seria encaminhado no final para o Supremo. Sim, mas eu acho que nós temos alguns complicadores aqui, Denise. O primeiro deles é que essas mensagens, certamente, o acesso a elas para realizar uma perícia de autenticidade, hoje muito provavelmente vai depender da boa vontade do The Intercept, porque certamente ela não está lá guardada num pendrive ou num HD externo que alguém possa ir lá buscar e apreender. Certamente ela está salva nas nuvens, em algum lugar, e que Mas se eles valeria não fornecer... o direito de proteção à fonte, nesse Não, caso? o direito à proteção à fonte valeria, mas ele protegeria, em tese, quem deu a mensagem. O The Intercept não é obrigado a falar quem me entregou esse conteúdo foi o fulano de tal. Perfeito. Mas porque eles disseram que eles receberam tudo. Sim, mas... E que estão fazendo uma triagem agora desse material. Estão Sim, checando a autenticidade. Mas em tese, vamos supor que isso tivesse lá salvo num computador deles. Isto poderia ser apreendido, a autenticidade dessas gravações serem verificadas, desses registros, sem que necessariamente eles possam ser obrigados a entregar quem lhes passou esse conteúdo. Mas uma coisa é qual a origem desse conteúdo, quem é a fonte. A outra coisa é, este conteúdo é autêntico, eu posso confiar que isto que foi entregue não sofreu adulterações, acréscimos, cortes, até porque essa mensagem eu devo analisá-la no seu contexto. Também no que tem antes e no que tem depois. Realmente você pensar uma mensagem e analisar só aquele conteúdo pode levar a uma interpretação distorcida. Digamos que todas as partes têm implicações, as avaliações correriam em paralelo. Então, seria uma investigação em cima da forma como foram obtidas as informações, depois a forma como isso foi tratado, divulgado, se tem autenticidade mesmo, e depois o papel dos procuradores e do juiz. São três questões em separado. São questões em separado. Então, como dissemos aqui, uma situação é o vazamento, outra situação é o conteúdo das mensagens. Sempre ressaltando, como novamente reiterado aqui pelo professor Gustavo, o sigilo da fonte, este é um sigilo sagrado, constitucional. Aliás, além do constitucional, é garantido por normas internacionais também, às quais o Brasil aderiu. Então, isto não deve ser questionado, o direito do jornalista. É preciso separar isso para que não se misture aí esses conteúdos que são agora, distintos. Professor Gustavo, havendo autenticidade de todas essas informações e tudo mais que ainda vem a ser divulgado, se constatando a questão da imparcialidade, né, que havia uma posição aí em busca mesmo de se conseguir a condenação, mas havendo provas para essa condenação, quais seriam as implicações do processo, por exemplo, envolvendo o ex-presidente Lula? A gente não sabe se chega a outros que também foram punidos na Lava Jato, que tem muita gente. Essa é uma questão interessante. Embora seja uma operação com várias fases, e, portanto, o Deltan Dallagnol é o procurador-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato e o ministro da Justiça, ex-juiz Sérgio Moro, era o juiz que julgava, não dá para eu falar que uma eventual quebra de imparcialidade contaminaria toda a operação e todas as fases da operação. Se em determinados processos, por exemplo, nesse de uma fonte, de uma testemunha, ou numa outra passagem que ele sugere uma inversão de fases, eu constatar que houve uma perda de imparcialidade, seria possível anular apenas aquele processo ou aquela situação específica. Tem sido dito que o fato do Superior Tribunal de Justiça, em alguns casos, e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na grande maioria dos casos, já ter confirmado a sentença do juiz Sérgio Moro, que isso afastaria esse efeito de um vício de imparcialidade. Não me parece, porque o juiz agiu em primeiro grau e nós não saberíamos e nem saberemos como chegariam as provas se fosse um outro juiz, um juiz que estivesse agindo de maneira imparcial. Então tem
muita coisa ainda para a gente ver. Exatamente. Bom, e nós vamos fechando por aqui a nossa conversa. Eu agradeço muito a participação dos dois, Flávio Bastos, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Mackenzie, e Gustavo Badaró, que é professor de Direito Processual Penal da USP. Muito obrigada aos dois. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa noite.